das igrejas domésticas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse, chegando agora nas completas. Então é a última oração do dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas, aí na beira do Sábado da Saúde, né? Amanhã é Sábado da Saúde, vamos fazer essa data uma vez por mês, rezando, perdão, me água muito rápido aqui. Rezando pela saúde de todos nós, todos que estão aí com probleminha de saúde, estão precisando da graça do Senhor, da cura, para que a gente possa servir mais e melhor ao Senhor. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa oração final da noite. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém.
Vamos então agora para o livrão, página 27. Antífona. Deus dos exércitos, volve-te para nós. Salmo 79, versículos 9 a 15. Tu transportaste a tua vinha do Egito, e depois de terem lançado fora as nações, tu a puseste em seu lugar. Tu lhe serviste de guia no caminho, indo adiante dela. Tu firmaste as suas raízes e ela encheu a terra. A sua sombra cobriu as montanhas, suas árvores são os cedros de Deus. Ela estendeu os seus ramos até o mar e as suas tenras hastes até o rio. Porque destruíste tu o muro que a cercava? E porque sofres tu que a vindimem todos os que passam pelo caminho? O javali do bosque a deitou toda a perder, e a fera solitária a devorou. Deus dos exércitos, volve-te para nós. Olha do alto do céu e vê e visita esta vinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus dos exércitos, volve-te para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo escolhido, os hebreus, foram infiéis a Deus várias vezes. Foram infiéis a Deus, sabiam que o Senhor não suportaria que eles trocassem o Deus único e verdadeiro por deuses pagãos, porque os deuses dos pagãos são demônios, assim está aqui nas nossas Sagradas Escrituras. E, no entanto, assim mesmo, quantas e quantas vezes não se voltaram contra Deus, se viraram para os deuses pagãos. Ao mesmo tempo, mataram o Filho de Deus. Na sequência, o Senhor manda vários profetas que são mortos, e depois então matam finalmente o Filho de Deus. É claro que o Senhor ia destruir tudo, e foi exatamente o que ele fez. Mas ele não só destruiu, ele também se retirou, e então veio a estar na Igreja Católica Apostólica Romana, criada por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi durante 2000 anos, também aqui e ali histórias de infidelidade, de heresia, mas não dessa forma como nós estamos vendo agora. Tudo que nós vimos antes parece assim infantil, parece assim mínimo, pequeno, nossa, só isso. Acho que a heresia que chega mais próxima do que nós estamos aqui hoje, com certeza é a heresia ariana. Assim, em termos de domínio da Igreja Universal praticamente inteira. Mas eu digo para vocês que ali ainda existiam algumas vozes, como Santo Atanásio, que ainda denunciavam o que estava acontecendo e não compactuavam com tudo errado que estava sendo feito. É diferente de hoje, que você não encontra vozes que realmente critiquem, que cheguem, apontem o dedo e digam: esse indivíduo não é papa. Você não vê isso. E quando você vê isso aqui ou ali, de qualquer forma, a pessoa ela faz parte da falsa igreja e só está infiltrada para cooptar as pessoas do Bento XVI, que sabem que o Papa é Bento XVI, para levar então para o próximo, para o anticristo, para a marca da besta. São pessoas que estão ali trabalhando para que os fiéis não saiam da igreja, porque eles próprios fazem parte da falsa igreja. O Senhor não vai deixar isso barato de forma nenhuma. Tocar o Senhor nosso Deus, dessa vez por Pachamama, Mãe Terra e Deusa Gaia. Não, o Senhor não vai deixar isso passar, Ele vai destruir tudo mesmo. Você pode ter certeza disso, é uma questão de tempo e o Senhor vai destruir tudo mesmo, mas inexoravelmente, de uma forma plena, de uma forma total. Eu estimo, eu calculo, isso é uma suposição minha, que nem esses antigos templos não irão sobrar, serão todos destruídos. Eu não li nenhuma profecia a respeito, mas depois de tudo que eu li, que vai acabar com as propriedades dos ímpios, a conclusão 1 mais 1 dá 2. A gente acha que pode fazer assim também uma conclusão aí de que não vai sobrar nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja a responsabilidade da igreja verdadeira que agora está nas casas. Veja a responsabilidade do Senhor ter escolhido você, você disse sim, e olha só, o Senhor está na sua igreja doméstica, uma responsabilidade grande. Veja que o Senhor já destruiu aí os infiéis. O Senhor, olha, o sujeito pecar contra Deus é uma coisa, ele pode se arrepender e volta para o convívio com o Senhor. O sujeito cometer pequenas infidelidades, é uma coisa, também ele se arrepende, tem chance de se arrepender e voltar ao Senhor. Mas traição da forma como estão fazendo, isso não tem perdão e não vai passar em branco. Pode ter certeza disso. É traição e traição com todas as letras maiúsculas.
E isso não vai passar. Além do que, você não pode esquecer que não são só os prédios que tomaram. Na verdade, o que está sendo tomado é a salvação de muitas almas. Porque se esses padres, entre aspas, falassem de Deus de verdade, como tem que ser feito, então, meus irmãos e minhas irmãs, com toda a certeza do mundo, nós teríamos um mundo muito diferente. O mundo está assim porque o clero não faz a parte dele, porque não prega a verdadeira palavra de Deus. Então, eles amanhanam, eles assim, amenizam o Deus. Eles fazem um Deus soft, um Deus tudo bem, paz e amor, bicho. Deus perdoa sempre. Oh, aleluia, que beleza, hein? Deus perdoa sempre, está sempre disposto a te perdoar. Olha, na verdade, o Senhor já pagou na cruz pelos seus pecados. O que? Temor de Deus? Não, isso é muito velho. Não caia nessa do professor Emílio. Não, temor de Deus não é assim. É um respeito, isso quer dizer, não é temor. Quando fala temor, não é temor. É assim, respeito, sabe? Aquela coisa que você respeita. Mas seus pecados estão todos pagos já. Olha, Deus perdoa sempre. Gente, frase de um padre da rádio aqui por perto nossa, que a pessoa que nos contou não disse o nome do padre, mas disse que ouviu na rádio. Olha só a frase que o indivíduo está, assim, vomitando sobre a cidade, e tem gente que escuta isso e não raciocina. E vê se você conhece a fonte da onde apareceu isso daí ultimamente sendo divulgado. Olha, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Quem é que disse isso primeiro? É só um papagaio. Você pensa que o indivíduo, nossa, esse padre é muito arrojado, olha a heresia dele. Não, é só papagaio de Bergoglio. Só está repetindo o que Bergoglio disse lá atrás, lá no início da pandemia, lá ou no final da pandemia, faz um tempo já, né? Que foi lá dar entrevista perto do dia da Mãe Terra e disse essa abobrinha. Deus perdoa sempre? Sério? Deus perdoa sempre, será? Não, o Senhor não perdoa sempre. Não é verdade. Os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados. E outra, para haver perdão é preciso primeiro haver arrependimento e busca de perdão. Então não é assim, não, todo mundo perdoado, Jesus já pagou pelos seus pecados. Por que você vem aqui confessar? Está tomando meu tempo, eu podia estar no celular. Tchau. Você já tem mais de 60 anos, você não peca, professor Emílio? Você já está velho? Velho não peca, entende? E outras bobrinhas mais que tais de besteira que essa gente fala e ensina o povo de Deus errado. Então Deus perdoa sempre? 3/4 da humanidade, daqui a pouquinho vão ver que não é bem assim. O homem perdoa às vezes, mas o assunto não era esse. É assim, quer assim adocicar o Senhor, quer assim diminuir o Senhor. Não, Deus perdoa sempre. A natureza nunca. Ela vai te cobrar. Natureza, mãe terra, Deus Gaia. Chegamos na Pachamama mais uma vez. Você está entendendo o que eles estão divulgando? Você está vendo o que eles estão fazendo na cabeça do povo? A natureza não perdoa nunca. Então a natureza é uma entidade, é um espírito, é uma deusa, é o quê? Natureza. Natureza é o conjunto da obra da criação de Deus. Pronto, só isso. Mas não forma de forma nenhuma Deus, uma entidade, um ser pensante com vontade. Agora eu vou realmente punir aqueles homens cruéis que estão me destruindo. Absurdo. Absurdo fazer isso, é isso que eles estão fazendo. Estão botando um personagem na tal da Mãe Terra, como se ela tivesse vontade, é só criação de Deus. Olha, nem criatura não é, porque é um monte de criaturas em cima da Terra, do planeta Terra, é a criação de Deus. Mas de forma nenhuma pensa, raciocina, de forma nenhuma tem vontade, nada disso. O que é isso? Depois de aniversário para cachorro, agora vamos fazer aniversário para Mãe Terra também, por aí vai, que absurdo. É animismo levado na última instância, no volume máximo que for possível. Então você está entendendo o que eles estão fazendo, eles estão ensinando errado. Então quem é essa deusa natureza? Quem é essa deusa Mãe Terra? O demônio. É o demônio. Então olha só, substitua. Deus perdoa sempre, o homem quase, às vezes,
e o demônio nunca. Opa, agora nós chegamos no ponto então, agora fez sentido. Vamos parar com esse negócio, né, de mãe terra, não, vamos parar de ecoteologia, vamos parar com isso. Você sabia, Madre Sofia, que agora tem gente que vai dar palestra e se apresenta como ecoteóloga? Eu sou um ecoteóloga, tudo bem com vocês? Flores e folhas para vocês, beijinhos. Sabia? Tem gente que se apresenta assim. E uma dessas pessoas foi dar uma palestra, não sei se em São Paulo, foi aqui no Brasil. Essa pessoa foi dar uma palestra aqui em São Paulo e disse que o grande problema de Santo Antão é que ele é muito antissocial. Por isso que ele vivia na caverna, entendeu? É uma pessoa totalmente assim, antissocial, com problemas de relacionamento. Então é a falta de respeito total e absoluta com a religião dos outros, que não é a dela, a falta total de respeito com as pessoas. Mas para quem já falou mal, essa turma vem da teologia da condenação, né? Para quem já falou mal aí, criticou aos montes, aí os apóstolos, criticar Santo Antão e os outros santos, é a coisa mais básica do mundo, é bico. Pois disso, criticam Jesus, distorcem Jesus, criticam os apóstolos, o resto é fichinha. Mas a Mãe Terra não perdoa nunca. Você está entendendo? Você está entendendo? Ecoteóloga. Nossa, gente, que faculdade será que faz para ser ecoteóloga? Você já viu alguma faculdade de ecoteologia por aí? E a pessoa chega e fala, eu sou ecoteóloga. E os lerdos, é mesmo, que legal. O que é isso mesmo? Não sabia, não. Desse jeito. Falar com certeza, a coisa mais melhor que tem é chegar e falar com certeza e o povo fica... O católico não pode ser tão bobo assim, por favor, né? Tem que ter um pouquinho mais de estudo da palavra, estudo da doutrina da igreja para não cair na mão dos vivaldinos como estão caindo. Estão caindo. Certo? Então, você está entendendo para onde eles vão? Colocando, então, a criação e as criaturas no lugar de Deus. Não é verdade, não é assim. Tudo isso está errado. Não tem nada disso. Sim, o Senhor perdoa aqueles que vão atrás do perdão. Os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados. Mas, meus irmãos, traição no nível de Judas, traição no nível que ali os judeus fizeram naquela época que mataram Jesus, traição como estão fazendo agora, de pegar a verdadeira igreja, a antiga verdadeira igreja, traição como pegar a igreja e dar os templos da igreja na mão da Pachamama e daqui a pouquinho na mão do anticristo, isso não será perdoado. Pode ter certeza, essa gente vai ser punida, já estão sendo, porque um monte de católico não voltou depois da pandemia. Eles estão sendo punidos agora e serão mais e mais punidos. Para eles agora chegou na ladeira para baixo, é daqui para o inferno. Eles estão indo ladeira abaixo. Essa igreja vai fechar, cumprindo a profecia do Papa Bento XVI, vai desaparecer e nós vamos continuar também cumprindo a profecia do Papa Bento XVI com as igrejas em casa, rezando para a maior honra e glória de Deus. Então, responsabilidade, né? Vá dormir hoje sabendo que você está com o Senhor aí na sua casa, Ele está contando com você com alegria. Vamos continuar em frente, olhamos para frente, porque você viu? Olhou para um lado, olhou para o outro, olha quanta porcaria. E às vezes a gente precisa falar isso para você, porque aí perto de você ainda vão dizer isso para você, essa mesma frase ridícula. Aí agora você tem argumento para bater conta, para você chegar e esclarecer a pessoa de uma forma até mais resumida do que eu acabei de fazer, que eu dei bastante detalhe, mas para que a pessoa realmente não continue caindo nesse erro. Foi o que a professora Milene fez hoje, na parte da manhã, que eu fui ao médico, aí encontrou lá uma senhora falando essa besteira, coitada. Pessoa que ouviu o rádio, o padre, entre aspas, falou, para a cabeça dessa gente, o padre é autoridade. Quando a professora Milene fez ela sentar aí, assim, peraí, vamos analisar isso aqui, pedaço por pedaço. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, é verdade mesmo. Certo? Terminou concordando com a professora que realmente era um monte de abobrinha que esse pseudo-padre falou na rádio. Na rádio, está falando na rádio, sem censura. Enquanto nós estamos censurados aqui por denunciar a falsa igreja, estão falando livremente, sem censura. Então se prepare, vai ser uma guerra aí de corpo a corpo, de ombro a ombro. Você vai ver muitas dessas besteiras ainda e vai precisar esclarecer as pessoas, aquelas que realmente quiserem ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. O Senhor destruiu tudo aqui, destruiu aqui, está destruindo de novo. Essa gente não perde por esperar.
Então sejamos nós fiéis ao Senhor para não irmos junto no mesmo balaio, certo, gente? Tá bom? Vamos lá para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 24 a 28. Essa carta aqui é assim, é soft, perto do que ele fala para os Gálatas. Ele acaba com os Gálatas, negócio impressionante, mas acaba mesmo, impressionante. Cada um, pois, irmãos, permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Quanto, porém, as virgens, não tendo o mandamento do Senhor, tenho o mandamento do Senhor, mas dou conselho, como quem do Senhor tem alcançado misericórdia por ser fiel. Entendo, pois, que isto é bom por causa da instante necessidade, porque é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher? Não busque soltura. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se tomares mulher, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais padecerão tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos a ela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, no nosso tempo, essa parte sexual é muito divulgada, é assim encalacrada nas pessoas, na roupa das pessoas, no cabelo das pessoas, na cabeça das pessoas, de tal forma que algumas vezes a gente lê passagens assim, para alguns de vocês pode parecer estranho, mas espera aí do que São Paulo está falando, né? E São Paulo, então, está falando justamente das pessoas que não são casadas, sugerindo, não está mandando, ele está sugerindo que elas continuem assim e dediquem a vida delas a Deus. Porque, meus irmãos, vejam o seguinte, você que é casado, você que é casada, é uma pura verdade, inclusive o que as Escrituras falam, se eu não me engano é São Paulo também, em algum outro trecho aqui, mas que fala justamente o seguinte, o homem casado, ele tem a família para tomar conta, então por mais que ele queira ser de Deus, ele vai ter que dividir o seu tempo também com a família. Ele tem a preocupação com a família, com o bem-estar da família, cuidar da família. A esposa, a mulher que é casada, também tem o marido para tomar conta, tem os filhos, a casa para tomar conta. Então, mesmo que ela queira se doar totalmente a Jesus, ela não vai conseguir, porque ela tem aí uma divisão na vida dela, ela é obrigada a fazer aquilo, ela tomou um compromisso e ela tem então seus compromissos, né, com a casa, com a família, etc. Se tiver filho pequeno, então, mais responsabilidade ainda. Então, a pessoa que é solteira, que se dedica realmente ao Senhor, então as virgens consagradas, as religiosas, agora as eremitas, autônomas, né, tudo mais, são pessoas que não, elas têm o tempo todo para Jesus. É diferente. Elas, assim, até de uma forma interessante, na igreja elas dizem que são esposas de Cristo, porque assim, enquanto no mundo a esposa vai se dedicar ao marido aqui no dia a dia, filhos, tudo mais, a religiosa vai se dedicar então a Cristo Jesus, portanto seu esposo. Então tem sentido, se você for pensar bem, tem sentido. Então o que São Paulo fala é um conselho, aqui ele está falando, é o começo da vida religiosa, né? Ele está falando aqui justamente das virgens consagradas, daqueles que vão ser padres religiosos depois, aconselhando desde já, porque você imagina um padre, o cara, vamos supor que ele pudesse ser casado. No começo até tinha alguns que eram casados, mas depois aí evoluiu para uma coisa melhor, porque veja, o pessoal assim critica muito. O mundo fala muita mentira sobre a igreja. O mundo fala assim, porque a igreja não quer que o padre divida a sua herança, né, com esposa e filhos, né? Mas que papo furado é esse? Mas que papo furado? Porque é o seguinte, o padre, ele morreu, ele não tem esposa e não tem filho, certo? O herdeiro dele são os irmãos, se os pais estiverem vivos ainda são os pais, se não tiver ninguém é primo. Nada a ver, é ridículo isso aí. Você conversa comunista contra a igreja, não tem nada a ver. Então não é isso. Acontece que uma pessoa que está a serviço de Deus e da comunidade, como é que se dedica também à família? Não tem jeito, é difícil, é muito difícil. Aqui, porque nós três, a gente se dedica a Deus, então tá aí, sofre-se menos, porque todo mundo trabalha irmanado para Deus na obra de Deus o dia inteiro. Agora, se fosse diferente, como já foi, né? Um dá aula para um lado, outro dá aula para o outro, tem os filhos pequenos e ainda por cima tem depois aí a igreja para dar conta, ufa, que sofrimento. Como era complicado a gente querer estar mais perto de Deus, querer estar mais dentro da igreja, querer ajudar mais e não podia, porque o horário não dava.
Quantas vezes eu não disse isso? Se eu pudesse, eu rezava mais. Se eu pudesse, estaria dentro da igreja mais vezes. Quantas vezes eu não reclamei para mim mesmo? Puxa, se eu pudesse, lamentei, né? Puxa, se eu pudesse, eu estaria mais em pastorais e tal. Estou vendo que precisa e eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. E hoje em dia a gente trabalha, mas trabalha para Deus. Então o Senhor fez um outro jeito, né? Então é isso, na verdade essa é a explicação dessa parte da carta de São Paulo. Ele está falando aqui das futuras virgens consagradas, está falando aqui das futuros religiosos e futuros padres também, o pessoal do clero. Ah, mas São Pedro era casado, então tá, mostra a mulher dele, onde é que está na Sagrada Escritura. Se achar, eu te dou 1 milhão, vai. Vou lá no milharal e pego um milho desse tamanho para você, vai. Não, brincadeira. A brincadeira é assim, a gente não deve aceitar essas coisas, tem que estar pronto para dar na testa do lerdo. Fala assim, e cadê a mulher dele aqui? Não, falou da sogra então, mas a mulher já morreu, né? Entendi. Porque senão fica uma coisa absurda. Eles falam qualquer coisa para botar padre casado, é um negócio impressionante, é uma coisa de louco. Qualquer coisa para subverter o que a igreja ensina e manda há séculos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a grande questão é essa. É preciso respeitar o caminho que a pessoa toma. Na verdade, assim, é preciso respeitar a vocação. Vocação é chamado. Para terminar, é isso. Vocação é chamado de Deus. Se Deus chamou você para ser casado, casada, pronto, acabou. Vai ser casado, vai ser pai, mãe de filhos, pronto, fim de papo. Agora, se o Senhor chamou você para entregar a vida inteira a Ele, é outra conversa também. Não é possível ser feliz no contrário. Deus chama a pessoa para ser casada e ela decide ser religiosa. Não vai dar certo, não vai prestar. Vai dar problema, a pessoa nunca vai ser feliz. Eu conheço casos assim. Mas também não adianta a pessoa ser chamada aí para ser casada e resolver ser religiosa, ou chamada para ser religiosa e ser casada. Tem que estar na vocação certa. Senão a pessoa é chamada para ser religiosa e casa, fica infeliz para sempre. A pessoa é chamada para ser casada e vai ser religiosa e infeliz para sempre. Só vai encontrar um pouco de felicidade nesse mundo se cumprir o chamado verdadeiro de Deus. Então, vocação é chamado de Deus. Deus chama cada um para uma coisa. Precisamos, então, estar dentro da vocação do Senhor, que é do chamado dele, e dentro, então, do plano de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora então nós vamos para o livrinho de novo, terminando nossas orações na página 44. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo, rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais.
Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da noite. Estou esperando você amanhã, às 6 horas da manhã, para a gente continuar, ou melhor, para a gente retomar, começando bem o dia com a liturgia das horas do Apocalipse com a Laudes. Espero você então amanhã, às 6 horas da manhã, ao vivo, né? E na sequência, 6h30, teremos o exorcismo de São Miguel Arcanjo, importante corrente de oração que estamos fazendo, não só aí pela nossa vida, pelas coisas em volta de nós, porque o demônio é assim, né? Ataca mesmo as pessoas, mas também estamos rezando pelo nosso país. Então, continue rezando firme e forte na paçoca aí, rezando junto com a gente, às 6h30, às 6 horas, tem então a liturgia das horas aí, a Laudes, tá bom? Então, uma boa e santa noite a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.